emoção esse momento, assim, eu peço a Gol, de onde eu venho, do lugar que eu aprendi. A gente chega pedindo licença. Então, a Gol. E ao pedir licença, de imediato, tomar a bênção, a ancestralidade desse lugar, ancestralidade aqui presente, considerando minha formação cultural, religiosa. Hoje a gente reverencia uma ancestral entidade que é da comunicação. Então eu peço aqui que reverencie o Exu, para que a gente possa fazer nessa roda de conversa uma comunicação que nos toque desse lugar da nossa raiz, das nossas raízes. E a reflexão que a gente está trazendo aqui sobre a possibilidade de pensar não só as nossas educações de raízes culturais, mas pensar uma educação multiétnica, que faça conexões com essas raízes culturais, né? E certamente penso eu que para que a gente possa fazer isso, a gente tem que entender um pouco dessa historiografia e de que lugar as nossas experiências foram colocadas. Se nós pensarmos cada um aqui, olhando para si próprio, a sua formação, a sua identidade, e fazer algumas perguntas assim. Eu tive oportunidade, possibilidade de fazer uma conexão como a que o garoto está fazendo nessa idade da vida. Muito para que estão aqui vindo à aldeia visitar, é a primeira conexão até, né, que faz com matrizes e referências que são da constituição da nossa existência identitária, subjetiva, objetiva, cultural, não é? Então, pensar e olhar para nós mesmos como processo de formação, experiência, é olhar também o que é que a escola e o que é que a educação fez com nós, com cada um aqui. Do que nós nos tornamos. E nós nos tornamos o que somos, resultado de relações também de poder, né? Então, essa diversidade multiétnica, tão rica, da cosmovisão indígena, da cosmovisão africana, né, professora, que falávamos, e da cosmovisão ibérica, portuguesa, ela se estabeleceu numa relação em que se pretendeu uma determinada hegemonia em detrimento das outras experiências. E aí eu trago uma metáfora e uma história, né, de como, para muito de nós, a história da negritude no Brasil se constituiu a partir da escravização, mas eu trago uma história e uma metáfora que ela inicia mais ou menos assim, né? Uma circularidade. É uma circularidade em torno de uma árvore sagrada chamada baobá. Conta os mais velhos que os negros, do mercado de Judá até o porto, eles eram obrigados a dar a volta no baobá, uma árvore sagrada africana, para esquecer suas histórias, suas memórias, e embarcarem esvaziados de sentidos culturais, sem religião, sem história, sem memória, porque ali já estabelecia uma relação de mercadoria. A preocupação que um dos caciques colocou aqui com o uso do ayahuasca, inclusive como, né, como uma mercadoria e não como uma espiritualidade, como uma... E essa lógica que se institui desde esse momento marca profundamente a condição do negro no Brasil. Porque o que lhe foi atribuído como narrativa de uma determinada condição étnica era a coisificação da existência cultural do outro, negro. Então, se não tivermos experiências de raiz e de conhecimento do valor africano, da constituição do povo brasileiro, deste outro lugar, pré-colonização,
muito certamente estamos impregnados de um olhar frente ao negro desse lugar, ainda muito marcado por essa narrativa. E o currículo, como é feito por meio de relações de poder, quem institui o currículo da escola? Nesse momento, no mundo, o Banco Mundial tem interesse em pautas para o currículo. Uma determinada concepção religiosa tem interesse de pautas para o currículo. O mercado tem interesse de pautas para o currículo. Então, porque eles sabem que o currículo é o espaço poderoso de formação. O currículo nos faz ser o que nós somos. Imagine todos os dias, 300 e tantos dias no meio do ano, as crianças irem para a escola para aprender uma determinada cosmovisão, uma determinada visão, que destitui a sua identidade de matriz. Então, é nesse sentido que eu acho que a gente tem que assumir também essa pauta politicamente, uma conexão multiétnica, em que aprofundar o debate de matrizes culturais, religiosas, como política de formação do currículo. Para rodar a roda, né, e a gente abrir para ouvir também outras exposições, eu queria trazer aqui essa referência da metáfora do baobá, de dar a volta para esquecer sua história, sua memória. Ora, lá no Recôncavo, eu tenho feito uma experiência diferente. Ao chegar em Cruz das Almas, uma das cidades do Recôncavo, há 13 anos, eu sou da Ribeira, em Salvador, fui para lá, depois a Lagoinhas, eu descobri que um bisavô meu tinha sido professor da Escola Imperial de Agronomia, mais antiga da América Latina. Pedro Antônio da Costa, que criou um pseudônimo Loester, Lua Estrela, deu o nome à minha mãe de Jaci, e ele foi um pesquisador desde a época de 1900, 1912, 1913, mas ele não estava no memorial. Eu fui, minhas tias disseram, seu bisavô foi professor dessa escola. Eu fui ao memorial. Tinha a família imperial, tinha os professores da escola de agronomia e meu bisavô não estava. Eu procurei a museóloga, ela disse assim, seu avô, Pedro, você talvez encontre alguma biografia na Fiocruz ou na Escola Federal, da Federal Rural do Rio de Janeiro. Certamente, ele negro, ele não está figurando no acervo do Memorial Agrícola da Bahia. Eu fui à Fiocruz, constituí a biografia dele, consegui a tese dele na Escola Federal Rural do Rio de Janeiro e, junto com uma política da universidade, recompus o memorial. Que seu Matheus Aleluia, que esteve aqui com vocês o ano passado, não foi? Amigo pessoal, ele disse, Cláudio, você está fazendo uma reparação. O movimento que nós precisamos fazer no momento, nos espaços das instituições, é movimento de reparação. Porque, quando eu estou falando isso, eu sei que hoje tem uma febre de um estudo aí de constelação familiar, do Bert Helling, né? do alemão missionário que vai para a África, aprende esse fundamento africano e transforma numa teoria que hoje virou uma teoria terapêutica, né? De alemão, né? De alemão e africano, né? Africano e alemão. E que é isso que nós estamos falando aqui, né? Se a gente não reconhece nossos antepassados, se a gente perde as nossas conexões que nos tornaram o que nós somos, evidentemente nós somos esses negros escravizados e que fomos colocados no navio negreiro para cumprir uma função de desenvolvimento, uma lógica econômica da época, entende? Então, me parece que essa questão, desde esse momento, ela permanece como uma disputa no âmbito da escola e do currículo. Porque podemos entender essas crianças também destituídas do seu sentido de enraizamento cultural, por meio de um conhecimento legitimado por uma determinada indústria de conhecimento do que se opera no mundo, em nome da pesquisa, em nome da ciência.
Então, são algumas reflexões que eu também trago aqui para a roda, que evidentemente a gente poderia... Assim, eu ia falando que eu tenho plantado baobá no Recôncavo a partir dessa história do meu bisavô, porque eu descobri que ele plantou o baobá no Recôncavo, em São Bento das Lages, lá porque ele tinha amizade com sacerdotes africanos que traziam sementes do baobá, Angola, Moçambique, e ele plantou. E então eu me encantei com essa história, comecei a cultivar o baobá, e hoje a gente tem uma rede de plantio de baobás, com terreiros de candomblé, comunidades quilombolas, já fizemos 12 plantios de baobá nessa região, em que cada comunidade que recebe o baobá constrói o seu ritual. E é interessante que no ato do plantio do baobá, as entidades vêm todas, assim. Quem for rodante, nesse momento, se apresenta e diz, estamos aqui, como raiz, estamos presentes. Então é isso, eu acho que talvez o desafio que nós temos agora nessa escola, de pensar essa escola brasileira, como a professora disse assim, o Brasil não entrou na escola, né, professora? É de fato entrar nessa escola, tornar essa escola uma condição da nossa força cultural, de fazer esse círculo do baobá, desse sentido contrário, de não falar de esquecimento, mas falar de memória, falar de história, falar de experiência, falar de tradição, falar de afirmação. E talvez dar a maior lição, que não nos constituirmos daí de uma cultura superior ou hegemônica, mas de uma cultura que se coloque num grau de horizontalidade, não inferiorizada, mas num grau de horizontalidade, e daí queira fazer um diálogo mais harmonioso, um diálogo mais respeitoso, mais democrático, do que constitui a nossa alteridade do Brasil nesse momento. Muito obrigado.